A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, nós vamos abordar o vídeo de hoje, irmãos, mediante a muita pergunta da nossa querida Irmandade que ouve o nosso canal e também com essa circular do Braz que foi emitida na tarde de ontem, né? Falando sobre o que aconteceu ali nos Estados Unidos. Teve a reunião entre os anciãos mais antigos e ali eles então mudaram a doutrina da congregação, o qual não foi informado no Braz. Sem o Braz saber, eles mudaram esta doutrina, o qual uma pessoa, o irmão que estava ali, filmou tudo e colocou na internet, mandou para os críticos, mais matéria para os críticos, né, irmãos? O qual então, irmãos, o que eles mudaram? Qual doutrina eles mudaram da congregação? Vamos comparar o que foi mudado lá, irmãos? Veja bem, todos nós temos esta página do Inária, onde tem esse ponto de doutrina aqui do Brasil, irmãos, que diz bem assim: a versão CCB Braz. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos lá como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segundo Pedro 1, 21, 2 Timóteo 3, 16, 17, Romanos 1, 16. E foi mudado também este primeiro, né? E foi mudado o quarto, que diz bem assim: nós cremos na existência pessoal do diabo e de seus anjos maus, maus espíritos que junto a ele serão punidos no fogo eterno. Mateus 25, versículo 41. Nós cremos não no diabo, mas na existência. Tá. Vamos ver a versão CCBUS, Congregação Cristã dos Estados Unidos. Olha só. Esse primeiro, eles mudaram para: acreditamos e aceitamos toda a Bíblia Sagrada como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. É a única ordem perfeita de nossa fé e modo de vida, a qual nada pode ser acrescentado ou retirado, e que o poder de Deus para a salvação de todo crente. 1 Pedro 1, 21, 2 Timóteo 3, 16, 17, Romanos 1, 16. Aí o quarto parágrafo, olha só. Cremos que o Senhor Jesus se manifestou para destruir a obra do diabo, que, junto com seus anjos, será punido no fogo eterno. Ele só, colocou: cremos que o Senhor Jesus se manifestou. E na versão CCB Braz, cremos na existência do diabo. Eles mudaram, né? Eles mudaram, mas irmão Paulo, mas não quer dizer a mesma coisa? Quer dizer quase a mesma coisa. Na outra pontos de doutrina, irmãos, cremos na existência pessoal do diabo. Nós cremos que o mal existe e que esse mal quer levar todos para o inferno. Já na versão Estados Unidos, que eles acabaram de mexer, cremos que o Senhor Jesus se manifestou para destruir a obra do diabo, que junto com seus anjos será no fogo eterno. Senhor Jesus se manifestou, né? Mas veja bem, irmãos, a gente podemos ver aí, nós podemos ver, mas não mudou quase nada, para que isso tudo? Irmãos,
Ao pé que anda, né, esta obra de Deus, o que os irmãos aí ficaram assim, teve que ir para lá e sentaram mesmo, é que não houve um respeito, não houve uma consideração, não houve uma união. E sim, passaram por cima do Braz. Não é o Braz que está responsável pelo Brasil e por essas igrejas fora do país? O que aconteceu foi isso, irmãos. Eles mudaram a versão, né? A versão eles mudaram. Quase se você ouvir assim, mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Não, eles pegaram, nós cremos na inteira Bíblia Sagrada, eles colocaram, nós cremos, acreditamos e aceitamos. Eles colocaram a palavra aceitar, né? E também tem aqui, só que aqui aceitamos lá, como contendo a infalível, como a infalível palavra de Deus. O contendo aqui eles tiraram o contendo e colocaram infalível palavra de Deus, né, irmãos? O contendo saiu, porque a nossa versão nós cremos na inteira Bíblia Sagrada, aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus, contendo. E eles colocaram já lá embaixo para toda a Bíblia Sagrada, toda, como a infalível palavra de Deus. Vocês entenderam nessa parte? Por isso que deu este problema dos irmãos aí ter que ir. Já 5 anciãos já estão nos Estados Unidos. Os 5 foram sentados, irmãos, até que eles resolvam esta parte. Não houve consideração, não houve respeito, né? Imagine, os anciãos mais antigos do Brasil, os anciãos da década lá de 70, que foram para ancião, estão aí pregando na obra de Deus. E nesse país aí, os anciãos dali se achando, né, os todos poderosos, que passa por cima, atropela tudo, né, irmãos? Isso daí, irmãos, o que dá para perceber, irmãos, o que dá para perceber, né? Porque se fosse os irmãos do Braz com essa doutrina, fosse ficar mudando, mas é desde 1910, desde os nossos primórdios, está aí, nunca mudou. Agora chega escondido, numa reunião escondido, não fala qual foi o motivo, muitos assinaram ali a ata, achando que é uma reunião normal, quando vai ver, mudando. Mas espera aí, mudando, não tem ninguém do Braz aqui representando, não houve nada, não houve um pronunciamento, então ali seria as escondidas, né? E esse racha que estão dizendo por aí, estão querendo fantasiar, denegrir a igreja, para que o povo fica sem saber o que, né, para onde vai. Poxa, mas a congregação está assim, né? Se desfazendo. Não, irmão. O que houve foi simplesmente esses 2 tópicos em que a versão CCB Braz é uma coisa e a versão dos Estados Unidos eles mudaram agora sem a permissão do Braz, sem o consentimento. Isso mesmo. Irmãos, aqui está o que o Braz mandou neste dia 1º. Preste atenção que eu vou ler para vocês. Essa circular que já está no grupo da CCB, já está no Face, já está aí para todo mundo aí observar o que o Braz, né, quis dizer sobre essa parte. Eu vou abrir aqui que o nosso irmão Cleiton nos enviou. Deus abençoe, irmão Cleiton, pela contribuição do irmão. O irmão está fazendo um bem mesmo aí. Olha só, irmãos, veja bem. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só, irmão. Circular aos conselhos ministeriais do Brasil e Estados Unidos e a irmandade desses locais. Caros irmãos, a paz de Deus. Os anciãos indicados pelo Conselho dos Anciãos mais antigos do Brasil manifestam sua inconformidade e estranheza com as últimas atitudes efetivadas pelo Conselho dos Anciãos dos Estados Unidos.
é de se lamentar como foi sutilmente encaminhada a alteração do Estatuto da Christian Congregation nos Estados Unidos, né? Não sei falar inglês. CCUs, visando uma mudança radical no relacionamento entre a obra de Deus no Brasil e nos Estados Unidos, sem que as consequências espirituais propostas fossem comunicadas ao corpo presbiterial da América. Correndo em paralelo e ao mesmo tempo foram efetivadas mudanças em nossos pontos de fé e doutrina, sem nossa coparticipação, e nem sequer ciência foi dada ao Conselho dos Anciãos do Brasil, o qual vem dando apoio aos atendimentos ministeriais naquela nação há dezenas de anos. Tristemente, tudo isso foi conduzido de forma pouco transparente, como se aquele encontro ministerial fosse apenas uma simples reunião de agenda, inclusive iniciando com assuntos administrativos gerais. Ou seja, já não foram direto ao assunto, né, para dar uma enrolada. Nas questões atinentes à parte espiritual foram modificados pontos de doutrina, que são estatutariamente a unidade doutrinal de todas as igrejas da congregação cristã no Brasil. Feito isto, unilateralmente, sem comunicação ou comunhão conosco. Percebe-se que a forma como tudo foi levado ao termo, de modo estratégico planejado, colocou-se uma lista de presença à entrada da citada reunião, sem que os irmãos que a assinaram soubessem do objetivo oculto daquele evento, que foi o de se estabelecer uma verdade ruptura com o ministério espiritual do Brasil. Tomaram assento nessa reunião as irmãs colaboradoras do espaço infantil, auxiliares das portas, examinadoras de organista, irmãos encarregados locais e regionais de orquestra e auxiliares administrativos. Isso para formar quórum, com o objetivo de mudar o estatuto de uma nação. Atitude esta não razoável. A condução da reunião foi planejada para não provocar debates e passar despercebido todo o seu propósito, visto que em nenhum momento foram declarados significado, intento ou consequências de mudança em curso. Após serem passados os assuntos administrativos, a uma certa altura da reunião, foi realizada a leitura no novo estatuto de forma ininteligível, pela rapidez com que foi feita, dificultando muito o entendimento da quase totalidade do ministério presente. Tudo isso levado a termo sem que relevasse os verdadeiros propósitos velados desse novo documento. A missão bem sucedida por eles, visto que os participantes não entenderam as mudanças ali propostas. Exatamente por não haverem captado todo o escopo das emendas, a maioria não percebeu a manobra feita, vindo eles a entender que o que aconteceu somente algum tempo depois. Neste mesmo material elaborado, conhecido como Baileys, está contido que qualquer viagem missionária para dos Estados Unidos sem caráter oficial, seja com a intenção de visitar irmãos das CCUs ou de evangelizar, deve ser apresentado, orado, autorizado pelo Conselho de Anciãos Senhores das CCUs em uma reunião agendada. Nesse ponto ficou patente o propósito de romper a comunhão espiritual com a congregação cristã no Brasil. Outra questão preocupante é a autoridade absoluta colocada nas mãos de um conselho reduzido, composto apenas de 6 irmãos, os quais podem, segundo o novo estatuto, deliberar sobre tudo e sobre todos, bastando 4 deles estarem de acordo. O que é preocupante pela redação do texto, a quase impossibilidade de qualquer deles ser destituído. Na mesma redação está subentendido um outro ponto, colocando de forma a não chamar atenção e com vistas a uma ação futura. Ou seja, esse mesmo conselho poderá bloquear a qualquer tempo o atendimento do Ministério do Brasil às reuniões gerais de ensinamentos, RGE. Está sim escrito acerca dos poderes desse conselho. O Conselho dos Anciãos, trabalhando em conjunto, determinará quem preside cada reunião, incluindo a Assembleia Geral dos Anciãos da CCUs. Posto isso, para a clareza dos fatos, declaramos que os irmãos Robert Barreto, Carlos Eduardo Gonzalez, Jefferson Dias Teixeira, Clinton Francis Ram e Ramon Rigual não estão mais em comunhão com a congregação cristã no Brasil, pois se posicionaram em linha de confronto conosco. Não nos procuraram para nenhum diálogo prévio,
nem tampouco aceitaram uma convocação anterior para estarem reunidos conosco no Brás. Sendo assim, declaramos que esses citados irmãos não são mais considerados como nossos anciãos e serão excluídos das nossas bases de dados e dos nossos relatórios do Brasil. Vossos irmãos em Cristo, Cláudio Massola, Salvador Bueno, Hélio Bianco, Luiz Carlos Euclides, Gilson Scarcelli. E tem o Rubens da Silva, presidente da administração de São Paulo, e secretaria do Conselho dos Anciãos mais antigos. Isso, irmãos, foi, né? Eles mudaram aí o estatuto deles e a doutrina, alteraram a doutrina aí da congregação, o parágrafo 1 e o 4. Né? Isso está dizendo então em que eles não querem mais comunhão com a congregação que está no Brasil. Então isso agora nós temos que aguardar, eles estão lá nos Estados Unidos, aguardar para ver o desfecho, né? Logicamente que esses 5 anciãos já estão fora, né? Já não atende mais culto relacionado à doutrina da congregação que está no Brasil. Eles já fizeram a doutrina deles. Irmãos, é o que acontece com os dissidentes que saíram da congregação. Eles queriam uma outra doutrina, um outro modo de proceder. E a congregação não abre, irmãos, mão para ninguém. A congregação, se não me falha a memória, é a única igreja que não tem ministérios aprovados, irmãos. A doutrina da congregação é uma única, né? Então, irmãos, sabemos nós aí que se tiver algum culto da congregação ali, alguma igreja, vai ser aquelas em que nos Estados Unidos a congregação ainda vai estar ali tomando conta. O qual esses irmãos aí que estavam à frente dos anciãos mais antigos da congregação que está no Brasil estão fora. Não adianta ter muitos aí que estão até para o lado da crítica aí vem falar, mas coitados, mas tirar por causa disso, irmão. Aonde não tem união, irmãos, ainda não tem união, não tem consideração, e é isso mesmo que acontece, irmão. Igreja tem que ser igreja, doutrina tem que ser doutrina, irmãos. Tem que ser doutrina. Irmão Paulo, estão falando que houve racha. Eu creio que não, porque foram sentados. Se eles estivessem com a igreja ainda, estivesse atendendo o culto, ia ser um racha, né? Mas estão sentados, foram destituídos da congregação que está no Brasil. Eles podem até alugar um local, colocar ali, congregação que está nos Estados Unidos, né? Tá bom. Mas que faça a mesma comunhão da congregação que está no Brasil? Não. O que não está ligado na terra não vai estar ligado no céu. Não vai estar. Bom com suave é que os irmãos vivam em união. O que vocês acham a este respeito, irmãos? Deixa aí seus comentários e Deus abençoe a todos. Fique com Deus.